irmãos, por enquanto, vou botar o som. Na caixa. Bom dia, meus irmãos. Quando é a minha classe, só chamo meninos e meninas, bom dia. Agora, agora respeito aos outros que não conheço. Chamar jovens, adolescentes de menino é uma briga, né? Chamar os idosos de meninas gosta, né? Quando alguém chega numa loja, hoje as pessoas não têm mais senhoria com a gente, né? Chega na classe, você quer o quê? Oh, eu com 78 anos me chamo de você. Eu me sinto assim meio realizado. Agora, falar de um adolescente é você, ou então menino, não sou menino mais, sou moço. Mas aqui é a minha classe de escola dominical, a classe Monte Sião, sempre começo a classe de meninos e meninas, bom dia. Que Deus os abençoe nesse instante. Sejam bem-vindas as duas classes que estão aqui. Fiquem à vontade, né? São três? Três salas, estão três. As duas classes visitantes. Né? A de Monte Sião também, mas as duas classes aqui. O nosso tema hoje é Deus é amor. A coisa mais linda que é isto. A classe Monte Sião está fazendo o estudo das primeira, segunda e terceira epístola de João e a epístola de Judas. E o tema que nós temos estudado nesses 3 vezes é a verdadeira espiritualidade. Eu me lembro que eu dei a primeira aula e perguntei por que, alguma coisa que você nota, por que esse tema, verdadeira espiritualidade, chama atenção alguma coisa para você isto? Sim, porque existe falsa espiritualidade. Se a lição trata de verdadeira espiritualidade, porque existe falsa espiritualidade. Será que existe isso em nosso meio? Aqui acho que não, né? Só na França. Só no Japão, né? Falsa espiritualidade. Beatice não é espiritualidade. Carolice não é espiritualidade. E outras coisas que a gente vê por aí acontecendo. Pessoas que querem ser muito santas, sai fora, viu? Pessoa que quer parecer muito mais crente do que os outros, eu sou bom, sai fora. Verdadeira espiritualidade, o cristão verdadeiro é comum, ele brinca, ele conversa, ele sorri, ele anda normalmente, mas a sua vida é íntegra. Verdadeira espiritualidade. Tudo que passa dos limites, até religião, é falso. É falso. Vamos orar pedindo orientação de Deus para esse momento e vamos iniciar o nosso estudo de escola dominical hoje sobre o tema Deus é amor. Eu vou começar hoje fazendo uma coisa diferente, eu vou fazer um apanhado geral, que o texto básico é do 1 João capítulo 4, como a classe não tem, ninguém tem a revista, só eu tenho aqui, você deixa a sua Bíblia aberta na primeira epístola de João capítulo 4, a lição vai ser dos versículos 7 até o 21, são 14 versículos. Eu vou fazer de início um apanhado geral, com algumas perguntas que vão ser respondidas pelo texto, algumas considerações, e você vai acompanhar. Eu vou pedir que leia os textos, alguns textos que não estão nessa epístola. Nós temos outros textos dentro da Bíblia comprobatórios do que vamos dizer. Eu vou pedir que as pessoas tenham sua Bíblia aberta, leia. Quando achar primeiro lugar, leia. Quando são muitos versículos, distribua com a classe para ir mais rápido. Não são tantos, hoje só deve ser uns 90 ou 100 só. Então, eu deixei à vontade, né? Brincadeira. Vamos orar, pedir orientação de Deus para esse momento, nosso estudo de lição. Você, Valcir, faz a oração por nós, por favor. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, te agradecendo por esse momento, essa manhã que o Senhor nos deste para a tua casa, que teu poder, a tua graça seja sobre cada um que presente nessa manhã, que nós possamos cada vez mais nos achegarmos a ti, Senhor, e sermos fortalecidos. Colocamos diante do Senhor, além do pastor Abel, que há esse momento, Senhor Deus, para nós, que ele vai inspirado pelo teu Espírito Santo, e com isso atinge os nossos corações, Pai Santo.
cada um aqui nessa manhã, que nós possamos não nos desviar da atenção, mas sim prestar sempre atenção naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Colocamos tudo diante do Senhor e te damos graças por essa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Você se lembra qual o primeiro corinho que você aprendeu na igreja? Ou que você ensinou seus filhos? É esse? 3 palavras. Lembra? Olha lá. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Por que o escritor não botou letra nesse tralalalá aí? Corinho que tem tralalalá é que o escritor, o poeta... Sem ideia. Ficou sem ideia, né? Mas eu acho que é o primeiro corinho que se ensina hoje, filhos de crente nas igrejas. Eu me lembro quando eu morava em Santo André, em 1966, chegaram lá 2 senhores, um varão esguio, chamado Eurípides Rodrigues de Carvalho, o senhor Francisco Vieira e o senhor Jairo Machado, lá na rua, nem me lembro mais, era a minha casinha onde eu morava, vindo de Minas. Meus filhos eram todos de 2 anos, não, a Adriana tinha nascido, a Abel e a Benícia eram pequenininhos, de 2 e 3 anos, e o senhor Eurípides ensinou esse corinho para eles, lá em casa. Eu já sabia, mas ele chegou e cantou, né? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. A lição de hoje trata disso. Eu acho que é o primeiro conceito, na verdade, que a gente como crente aprende de Deus. É o primeiro conceito que a gente, quando se fala do Evangelho, o Evangelho começa a entrar na vida das pessoas, a mensagem que ouve é que Deus é amor. Isso traduz coisa muito importante para nós como crentes. Deus é amor. E o amor de Deus é incondicional. Você é uma pessoa amada por Deus e não sei por quê. Eu sou a pessoa amada por Deus, eu também não sei por quê. Eu não sou diferente dos outros. Ele não me amou porque meus olhos são dessa cor, ou que eu me visto assim, ou porque eu tenho um rosto assim, porque eu sou mais bonito que os outros, sou mais feio do que os outros. Ele me amou. Isso é a coisa mais maravilhosa dentro da vida cristã, é quando você entendeu que você é amado por Deus. Isso é coisa muito importante. Deus é amor. Nós vamos estudar o capítulo 4, do 7 a 21. Não vamos ler o texto agora, porque eu vou fazer um apanhado geral desse texto. No início, como introdução, vamos atingir pelo menos 90% dos versículos, ou quem sabe até 100% dos versículos nesse estudo. Deus é amor. Significa que a essência, o amor, é a essência do ser divino. Eu vou fazer algumas perguntas, e a pergunta está no texto, está aberto aí. Você vai deixar o texto 1 João aberto, capítulo 4, versículo 7 ao 21. Eu quero que você leia o texto, o versículo, para ser a resposta da pergunta que eu vou fazer. Às vezes não é uma pergunta, é uma consideração, né? Um argumento. Deus é amor. Eu repito. Significa que o amor é a essência do ser divino. O amor tem sua origem em Deus, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e Deus o conhece. Aqui algumas coisas importantes nesse primeiro versículo aqui. Deus é amor, e o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Se você não é nascido de Deus, você não ama. Você pode ter boas maneiras, você pode ser muito bem educado, você pode ter sentimentos com a pessoa, mas não é amor. Só ama quem é nascido de Deus e quem aprendeu com Deus. Está aqui claramente o primeiro versículo. E aquele que ama é nascido de Deus. E outra coisa, conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não pode amar ninguém.
Então, primeira coisa, o amor tem sua origem em Deus. O amor procede de Deus. Leia o versículo 10. Tem que ser rápido, hein, gente? 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Muito bem. O amor tem sua origem em Deus. Procede de Deus. Então significa que amar não é natural em nossa natureza. Nós não amamos as pessoas por causa de ou por nós mesmos. Não é natural na natureza. Temos que aprender a amar. Eu gosto da expressão de Paulo lá que ele disse: eu aprendi. Nós aprendemos as coisas de Deus. Aprendemos com Deus como amar. Segunda coisa, só ama quem é nascido de Deus. Versículo 7, a parte B, né? Já lemos esse versículo. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Nós estudamos muito bem esse assunto já em lições anteriores sobre o fato de sermos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Deus nos adotou como filhos. Terceira coisa, qual é a prova maior do amor de Deus para conosco? Versículo 10. Leia o versículo 10, por favor. Mesmo que eu li? É o mesmo que eu li, pode ser. Eu vou reler o versículo umas 3 ou 4 vezes cada vez. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos Então a resposta da pergunta é: qual é a maior prova do amor de Deus para conosco? Que nos deu seu seu Filho. Filho. Quem é capaz de repetir de cor João 3,16 aqui? Deus, por quê? Deus amou de uma maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pereça. Qual é a prova maior do amor de Deus? Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Eu já disse que é unigênito Filho de Deus. Unigênito. A expressão refere-se a Jesus até a vinda de Cristo. Fala unigênito Filho de Deus. Aliás, unigênito. Depois fala o quê? Depois da vinda de Jesus Cristo ao mundo, como é que a Bíblia refere-se a Jesus? Primogênito. Porque eu também sou filho de Deus agora. Então, ele é o primogênito. Antes ele é o unigênito, único. Agora, ele é o primogênito, é o primeiro. Mas eu estou nessa lista também, como filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, não é isso? Então, qual é a prova? É o amor de Deus. O amor é a coisa que aprendemos logo em Deus, ele disse isso. Quarta coisa, se Deus nos amou, qual é o nosso dever como filho de Deus? Eu disse que ia fazer lição, ia começar a lição fazendo perguntas de cada versículo, as respostas estão aí. Depois nós vamos fazer comentários disso. Se Deus nos amou, qual é o nosso dever como filho de Deus? Devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 11, está lendo aí? Então pode ler, leia, versículo O 11. senhor falou no comecinho e eu estou terminando. Pode ler. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus nos amou, tá tudo bem. Mas não parou por aí não. Você tem um compromisso com isso. A Deus me amou. Graças a Deus, Deus me amou. Mas se Ele te amou, você deve fazer o quê? Amar os outros. Amar uns aos outros. Nisso consiste o amor. Não é que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, como foi o amor de Deus para conosco? Deus nos amou de tal maneira. Eu já expliquei aqui a expressão, por que de tal maneira? Qual é o tamanho de um amor de tal maneira? Hein? Tem como medir. O que acontece com o escritor sagrado, o apóstolo João, ele não encontrou palavra para definir o amor de Deus. Esse amor do tamanho que é. A Bíblia está cheia de definições de amor, mas nenhum agradou João. O amor é infinito, o amor é eterno, o amor é imutável, o amor todas as expressões bíblicas, nenhuma delas definiu. Então ele diz, Deus amou de tal maneira. Quer dizer, de maneira que ninguém consiga fazer. Deus nos amou de tal maneira. Então João apresenta o amor pelos irmãos
como prova da comunhão com Deus e a prova de que estamos na luz. Volta no capítulo 2, versículo 9 e leia, por favor. Capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 do capítulo 2 de 1 João. Leia. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Vai ler até o 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Quanta gente está nesse caminho, hein? Caminho das trevas. Porque não é fácil amar as pessoas, não. Porque a própria Bíblia diz que amar os bons, mas julgar por você não é nada bom, viu? Você não é nada bom. Não há bem nenhum em nós. Não há bem nenhum em nós. Amar ao irmão é amar alguém difícil de amar. E quanto mais, porque na vida há 3 tipos de pessoa: a pessoa simpática, a pessoa apática e a pessoa antipática. Qual é que é mais difícil de amar? A antipática. Mas qual que nós devemos mais amar? A pessoa antipática. Será que tem irmão antipático? Só na França. A Beatriz já foi a França. Amor a pessoa. Mas tem que ser mais sério que isso, né? Daqui a pouco chega lá. Não é só amar a pessoa antipática, não. Amar a pessoa, que Jesus manda fazer? Amar o inimigo. Aí a coisa pega fogo. Aí sim, amar o inimigo. Porque a lei antiga era pau para o inimigo, pão para o amigo. Olho por olho, dente por dente. Você tinha direito de agir. É muito mais fácil assim, não? Fala a verdade. Mas Jesus mudou tudo, ele veio e disse: não é assim, não. Você deve amar. De olho ele pega fogo nas coisas assim. Obrigado. Está bem? Olha, então, aqui está. João apresenta o amor pelos irmãos com prova de comunhão com Deus e prova de estamos na luz. Agora o capítulo 4, versículo 12. Quem pode ler? A resposta aí também. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós vamos botar esse versículo depois do final, viu? Nós vamos botar quase todos os versículos, comentáriozinho sobre cada um deles, mas agora apenas a situação rapidamente. Então, o que diz aqui? Ninguém jamais viu a Deus. Daqui a pouco tem uma pergunta: é mais fácil amar a Deus ou o irmão? Por enquanto não responde para mim. Tá vendo? A Deus não estou vendo, é fácil amar. Né? O irmão estou encontrando ele todo dia, vendo a cara dele, no elevador, na rua, em casa, é mais difícil, né? É ou não é? Vamos dizer daqui a pouco sobre esse assunto aqui. Quinta pergunta: o amor é prova de que somos filhos de Deus? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: nisto, aqui está o versículo que define filho de Deus e filho do diabo. É fácil saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E o texto aqui não fala que ele não é filho de Deus, fala filho do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não é filho de Deus é filho? Está aqui na Bíblia. Eu não diria isso não, mas João falou isso. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Só tem 2 famílias no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mesmo que seja criatura de Deus, não é filho. Aliás, são criaturas de Deus, que todos são criaturas de Deus, não é verdade? Eu estava lendo o versículo, qual que é mesmo? Você sabe qual que é? 3:10, não é isso? 3:10, desculpa. Nisso manifestou os filhos de Deus, manifesta os filhos de Deus. E os filhos do diabo: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Olha, essa lição tem sido, a Dona Georgina e eu temos dado essas lições, o prefeito final participou também, e nós temos outros participantes aí. Esse texto aqui,
4 epístolas que estamos estudando, são apenas 8 capítulos. A primeira epístola de João tem 5 capítulos, e as demais epístolas, a segunda e a terceira, e Judas, cada um tem o seu capítulo só. E nós estamos estudando aqui, o texto diz na primeira aula, assim, nós vamos dissecar esses 8 capítulos. Mas vale a pena. Gente, olha, depois dessa, nós vamos baixar a cabeça, não sou nada. Quem não ama seu irmão é filho do diabo. Eu não disse não, isso, eu não disse disso. Foi João. Por favor, não me condene. Eu não recordo dizer isso não. Você escreveu e dizia, alternou a coisa lá. É criatura de Deus, é alguma coisa. Mas a Bíblia diz que é filho do diabo. Acabou. Eu falaria isso por mim. Confirmou que foi. Mas tá aí. O amor, outra quinta coisa. O amor é prova de que Deus, que somos filhos de Deus. Eu falei isso aqui, né? E só ama de verdade quem é amado por Deus. Lê o versículo 19 aí, capítulo 4. Deixa o capítulo lá aberto, é na hora de falar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso. Por que eu amo as pessoas? Porque Deus nos Não, o primeiro. Se ele não tivesse me amado primeiro, ele não tinha me comunicado o amor, eu odiaria as pessoas. Conhece aquele pensamento de um filósofo? Eu amo a humanidade, eu não suporto as pessoas. Um filósofo diz isso, eu amo a humanidade, mas eu odeio as pessoas. O que ele diz dizer com isso? É fácil conviver com a pessoa à distância. O duro é você conviver ao lado dela, né? Os maridos que pensam que sabem o que é isso, as mulheres que sabem o que é isso, né? E ali vive todo dia com a mesma pessoa, que é jovem, quase leão, E o que acontece? Os casamentos não permanecem. Antigamente, os nossos avós, nossos pais ficavam juntos comendo pão que o diabo amassou, ninguém separava, não. Uma daquelas vergonhas separada. Era algo terrível. É como se fosse realmente algo deplorável, o casal se separar. E outra coisa, a mulher era tão dependente do marido, pobrezinha, se o marido fosse embora, ela ainda queria viver. Hoje não, são tudo independentes. Né? É tudo independente. A família não era desmoronada hoje. Mas viviam bem. Ah, meu pai e a mãe nunca brigaram. Vai lá nos escondidinhos. A outra coisa, respeitar os filhos. Hoje os pais brigam com os filhos. É loucura, uma loucura. Abrindo parênteses aqui. Daqui a pouco pego no sábado, esse mesmo já voltar. Então, esse negócio é assim. Hoje não deu certo. E eu disse um dia com um rapaz que nós vamos fazer uma reforma no apartamento lá, meu Deus. Você sabe, essas mulheres não todas assim, será? Começou a botar uma coisa na frente lá, depois tá feio, não combina, vamos trocar isso aqui. A maioria não combina também, vamos trocar aqui. Daqui a pouco tem que trocar tudo. Já tem mais de um mês que eu estou morando fora de casa. Em relação ao ódio, é por isso então que a gente Eu assunto esse, não é de casa não. O ódio aí, é por isso que a gente vê tanta morte aí por coisinhas banais. Mas fala por quê? Quando o marido mata a mulher, ele fala o quê? Não, eu estou falando amor. Do ódio entre marido e mulher. Sei. Assim, no trânsito, Não. um fechou o outro já vai lá. Gente, isso aí vai tocou num assunto que, olha, dá uma aula de 2 horas ou mais. Agora que eu estou entendendo, então já, você é filho do diabo, então já sei ódio. Então por isso que o pastor não fechar, o outro já vai lá e mata. O crente também pode ser filho do diabo, né, gente? Nossa, A aí gente tá dentro da igreja, um crente é instrumento do diabo dentro da igreja. Não é Cuidado. filho, é instrumento. Cuidado, instrumento do diabo. Viu? Tenha cuidado com isso. O amor é prova de que somos filhos de Deus. E só ama de verdade quem é amado por Deus. Já foi lido o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então aí está a causa, porque o mundo não sabe amar nem ama ninguém. Por ter boas maneiras, como nós mesmos adultos agimos com as pessoas de boas maneiras, né? Como crente, sou obrigado a cumprimentar meu irmão, tratar muito bem, mas não é amor. E o mundo aí fora, então,
de maneira nenhuma, não existe amor. Não existe amor. Por isso que eu sempre falei com meus filhos, quando eu posso falar às pessoas o seguinte: cuidado, que o amor aí fora, então, não são cristãos, não é amor de verdade. Pode ser simpático, boa pessoa, mas não, de acordo com a Bíblia, não ama ninguém. O amor não é inato em nós. Que tipo de amor é mais fácil? Eu disse, chegaria aqui: a Deus ou ao irmão? Tem resposta aí, no capítulo? Versículo 20, leia. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem Só não vê. concorda com isso aí? Por favor, mas eles não concordam, que é Bíblia. Sim, tudo bem. Eu acho que a gente... Eu não concordo. Está na Bíblia, não. Eu acho que a gente Está na Bíblia. Eu usava uma brincadeira que eu brinquei mais, porque alguém achava que era heresia. Então eu achava uma frase de Bíblia. Essa frase aqui devia estar na Bíblia, não está, mas está aqui. Aí eu li a frase. Vamos falar uma vez para trás, é brincadeira. E que está na Bíblia, que está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Não está como quis Deus colocar, né? É mais fácil amar a Deus ou o irmão? É mais fácil amar o irmão que você está vendo ou Deus que você não está vendo? É difícil responder a pergunta aí? Irmão, por causa da convivência. Qual mais difícil amar? A gente ama o irmão. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Devia Pois aquele que ser. não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então o mais difícil de amar é que? Quem não vê. Para, Silvia. Eu acho que essa questão do amar a Deus, eu acho que assim, a partir do momento que você realmente entende quem é Deus, o que Ele faz, a sua justiça, então é mais fácil amar o irmão. Porque assim, realmente... Ele disse aí, se você não ama o irmão que vê, como você pode amar a Deus que você não vê? É muito mais fácil você enganar a Deus do que enganar o seu irmão. É isso que o texto quer dizer, é isso aí. Então amar, o amor é prova de nossa honestidade. O amor é a carteira de identidade do crente. O amor é que nos distingue de todas as pessoas do mundo. Eu vou comentar isso aqui a pouco mais. Eu estou só passando para os irmãos. Vou passar o texto, estamos chegando no final do capítulo, do texto. Outra pergunta: como você define o amor? O amor é um sentimento nobre ou é um mandamento? É? Ah, então não é opção minha não. Versículo 21. Acabou o nosso texto. Está escrito aí. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ah, o amor é um mandamento. Eu já vi tantas pessoas, sermões, até eu já disse isso. O amor é um sentimento nobre. Pode ser um sentimento nobre, mas ao mesmo tempo, já tem água aqui. Eu agradeço. Você viu o preletor, você viu 3 copos d'água desse, lembra? Lembra desse aqui? Note bem. Então, o amor é um mandamento difícil de ser cumprido. É um mandamento que inclui todos os filhos de Deus indistintamente. O amor não é voluntário em nós. O que parte de nós, sem ser os filhos de Deus ou com a ajuda de Deus, é ódio, é fácil de ela pessoa. Eu odeio fulano de morte. Essa morte não é sua não, é dele. Já matou. Capítulo 2, versículo 3, versículo 15, não é isso? Aquele que odeia seu irmão é assassino. Eu perguntei na minha casa outro dia: você já matou alguém? Ah, pelo amor de Deus, nunca. Você odiou alguém? Ah, andei odiando sim. Então você já matou a pessoa.
As coisas que Jesus ensinou sobre os mandamentos, lá no Mateus, diz isso. Quem olha para a mulher assim, então de cobiçar, já adulterou com ela. Se você olhar seu irmão com ódio, você já o matou. Já matou alguém na vida? Já odiou alguém? Ah, eu odeio fulano. Às vezes você não odeia nada. Reverendo, precisa definir o que é ódio. Por isso que eu ia falar agora, vou chegar lá. Você está exigindo demais. Mas tá bom, vamos pagar. Olha, uma senhora disse para mim assim, pastor, isso há muitos anos, não é aqui nessa igreja não. Pastor, eu odeio fulano. E fulano está na igreja? Tá. É só tomar Santa Ceia com ele, então está errado, não diz tomar Santa Ceia. Outra coisa, muito você fala de Santa Ceia, havia muitos maridos não tomam Santa Ceia que está brigado com a mulher. No mês que vem está brigado com a mulher. Daqui a 3 meses brigado com não Santa Ceia nunca. Tinha um senhor que tem um ano na igreja, não toma Santa Ceia, que está brigado com a mulher. Eu falei, você não acha mais fácil você reconciliar com a sua mulher que tomar Santa Ceia? Até eu não parar isso. Porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo e... Toma e beba. O que significa isso? Se tem problema, resolva aqui. Resolva. O certo é você ficar sem tomar Santa Ceia, que está brigado com a mulher, ou está brigado com você, ou está brigado com alguém, não. Examine o homem a si mesmo. Se encontrou no seu coração algum rancor, tome a Santa Ceia. Peça perdão para Deus, tome a Santa Ceia. É isso que Paulo quer dizer. Então, como nós falamos mesmo, vocês trabalharam a minha vida aqui? Não defini ainda não? Definição de ódio. Por exemplo, então, essa pessoa diz, pastor, eu odeio fulano. Então, manda matar. Ah, por amor de Deus! Fulano, se você odeia, só quer que ela morra, não quer? Não quer que ela morra. Pensa que um carro passa uma vez, magra na frente. Por amor de Deus, não é isso. Então, você não odeia, então não gosta dela. Tem diferença, né? De ódio e Claro, eu posso não, por expressão mineira, não rezar com a sua reza, não? Porque a questão de simpatia, antipatia e apatia. Pastor, é questão de afinidade. Eu posso Também ter tem isso. afinidade com a pessoa, mas eu amo. Por exemplo, a pessoa diz, a pastora ela é parcial. Ele trata mais as pessoas de bem que os outros. Não é isso. Amor é o mesmo. No meu caso, amor é o mesmo. Existe afinidade com certas pessoas. Quem sabe que era mais fácil fazer amizade que a outra. Então, aquele negócio. Por exemplo, olhar para a pessoa, chegar para essa pessoa, é fácil falar para ela, é fácil fazer amizade. Outro é mais difícil, questão de afinidade. Não é falta de amor, não. Quem não ama ninguém. Não é problema de amor, quem não ama ninguém. Eu amo a humanidade, não suporto as pessoas. Olha, bem fazer. Fala dois, eu falo com minha caixa assim, ele está acostumado, vocês vão ficar escandalizados, vão falar de brincadeira, essas coisas. Amar é um mandamento difícil de se cumprir, mas quem nasce de Deus deve viver para amar. Vê o capítulo 3, versículo 14, que diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Coisa terrível. Permanece na morte. E João então apresenta a consistência do amor a Deus. No versículo 10, nós temos repetido várias vezes, vamos repetir outras vezes aqui. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nesse versículo aqui, versículo 10, já lemos várias vezes ele, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há aqui duas lições que eu quero deixar já de início aqui nesse texto. Primeiro, o amor de Deus para conosco é incondicional. Eu já disse isso, repetindo. Não encontrou nenhuma condição em mim para me amar. Mas me elegeu antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, e sabia o que eu seria na vida. Não seria Boa Vista, mas Ele me amou a si mesmo, me tornou seu filho. Então isso aqui está aqui no texto. A outra coisa é o amor sacrificial. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10, a parte B do texto nós já lemos. Como Filho, Ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus foi incondicional para conosco,
que o amor de Deus foi sacrificial, enviou o seu Filho, apesar de nós não merecermos nada. Deus amou esse mundo pecador, amou-nos quando nós éramos inimigos dele. Hoje somos amigos, mas Ele amou quando nós éramos inimigos dele. Nós viramos as costas para Ele, assim mesmo Ele escolheu. Um amor sacrificial. Ele cobriu os nossos pecados. Isso é a primeira parte da lição. Atingimos todo o capítulo, todos os capítulos, todos os versículos que aqui foram designados. Se eu achar outro. O senhor vai comentar o 15, versículo? Eu espero que sim. Se não comentar, eu comento. Então, veja bem, o apóstolo João era chamado de discípulo amado. Nós encontramos Jesus lá na ceia, reclinado sobre os ombros de Jesus Cristo, né? Carinhoso, né? E ele então definiu ao amor. Ele falou de Deus, que Deus é Espírito, capítulo 4, versículo 24 de João. Ele disse que Deus é luz, 1 João 1, 5, isso pode ser lido, né? 1 João 1, 5. O outro também pode ser lido, que é João 14, 24. Se alguém encontrar, pode ler. 4 o quê? É 14, 24? Não, é João 4, 24. E 1 João 1, 5. Deus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então João diz que Jesus Cristo diz que Deus é Espírito. Deus é luz. 1 João 1, versículo 5. Está aí. 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas. Muito bem. E Deus é Espírito. Deus é Espírito. Capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu sempre gosto de trazer aqui o chamado nosso símbolo de fé. Porque aqui, o símbolo de fé da Igreja do Brasil é a Bíblia, a confissão de fé e os catecismos. Portanto, é o resumo de todas as doutrinas que nós temos. O que a nossa confissão de fé fala sobre Deus? Primeiro tópico, apenas o primeiro tópico. De Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus. Vocês creem nisso? Não existe outro. Só Deus, um só Deus, vivo, verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Se um dia alguém pedir, defina Deus para mim, Deus é indefinido, mas o nosso símbolo de fé definiu. Você pode responder isso aqui, viu? Decora isso aqui e responde. Tudo isso aqui. Mas João disse: Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. E essa primeira carta de João, nós temos lido, não tem lido, é a mais importante e consoladora revelações que a Bíblia faz acerca da natureza de Deus. Deus é amor. Quando nós chamamos quando Jesus ensinou os discipulares, Pai Nosso que está no céu, Ele ensinou, nós chamamos Deus de Pai, porque Pai simboliza amor. E Deus é amor. É bom a gente sentir que Deus
é amor. E o João deixou então bem claro isso, que essa expressão é a mais consoladora revelação que a Bíblia faz acerca da natureza de Deus. Deus é amor. Só que às vezes batemos essa tecla. Deus é amor, eu faço o que quiser fazer, Deus é amor, Deus é um bonachão, um Papai Noel, está só cuidando de mim, me ama e que perdoa tudo. Não, aquele versículo lá que a Constituição Fé diz, é justiça. E não tolera o pecado. E não desculpa ninguém por causa do seu pecado. Deus me releva do pecado. Não, isso eu tenho que confessar. Lá no capítulo 1, versículo 9, desse mesmo livro, diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Significa o quê? Para Ele me perdoar, o que tem que fazer? Confessar. E a palavra confessar é o seguinte: eu estou de acordo com Deus. Eu sou um pecador. Deus diz que eu sou um pecador, eu concordo com Ele. A palavra confessar significa que eu estou de acordo com o que Deus tem determinado em mim. Você é um pecador. E quando eu confesso, eu estou concordando com Deus. Mas eu preciso confessar. Por isso que eu preciso dizer uma coisa aqui, pode ser meio estranho aqui: o crente peca, mas não tem pecado. Eu sei quanto tempo ele fica sem pecado. Sabe por quê? Porque nós que somos cristãos, nós temos uma consciência, devemos ter consciência sensibilíssima ao pecado. Quando fazemos qualquer coisa, ou dizemos qualquer coisa, ou agimos, ou pensamos de uma maneira de nós pecarmos, né? Por ação, por palavras e por pensamento. Quando nós sentimos qualquer coisa, ou pensamos, ou falamos qualquer coisa, sabendo que é pecado, automaticamente, com consciência, nós pedimos perdão. E a promessa é que Deus nos perdoa. Primeiro, naquele momento, está perdoado. Não sei quanto tempo, mas logo em seguida você começa a pecar de novo. Nós pecamos sim. Por que pecamos? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Todos pecamos, não deixamos de pecar nunca em nossa vida. Eu vou andar aqui um pouco. Então, meus irmãos, essa é a importância da nossa relação com Deus. Deus é cheio de graça e de misericórdia. São duas expressões que a gente define bem Deus. Deus é cheio de graça, cheio de coisas que nos concede que nós não merecemos nada. Graça significa favor imerecido. E a Bíblia diz no capítulo 27 de Salmo 27 ou 17, me lembro, que a graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. E há um hino que nós cantamos que diz que a graça é maior do que os nossos pecados diz. Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, então a graça de Deus é maior que os nossos pecados. Não há tamanho de pecado que eu cometa que Deus não me perdoa. Se eu confessar, não importa o tamanho de pecado. Porque aonde abundou pecado, tamanho ou quantidade, abundou a graça de Deus para nos perdoar. Ainda bem que é assim. Não é verdade? Então eu creio ser então o primeiro conceito de Deus que nós aprendemos na infância é o amor de Deus. Eu comecei dizendo qual o Corinho também nós aprendemos quando era criança e ensinamos nossos filhos. Deus é amor. Deus é amor. 3 palavrinhas só aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. A primeira carta do apóstolo João é chamada de uma carta de amor. Eu já disse isso na primeira aula que eu disse. O amor é o tema central desta carta. Por isso o crente deve ler a Bíblia toda, mas concentre-se. Sabe quando eu dou um Novo Testamento para alguém não crente? Eu sempre falo, não comece, esse é um livro, você não deve começar lendo no início. Nem a Bíblia. Você dá a Bíblia para alguém no Novo Testamento, ele começa a ler lá no Novo Testamento, a genealogia, ele dá o segundo versículo e para. Fulano gerou Bertrand, Ciclano, está interessado na vida quem gerou Fulano. Então eu digo o seguinte, comece a ler na primeira carta de João. Ele fala assim, ó, aqui é o livro que começou de trás para frente.
Você lê a primeira carta de João, lê a carta de Judas, não entra em Apocalipse. Se você não está experimentando, não tem experiência com a Bíblia, não entra em Apocalipse. Me lembro a senhora, cheguei há muitos anos atrás, ela já se converteu, Dona Maria Lopes, não sei nem se lembra dela, ela não falava, tinha perdido a voz. E ela disse para mim, ela falava, pastor, eu não dormi esta noite, eu li Apocalipse. Eu li Apocalipse, né, irmã? Tudo bem, é bom o seguinte. Primeira coisa é o seguinte, a senhora começa a ler, não leia por enquanto o Apocalipse, não está para isso. Agora, escutar em Apocalipse, ela ficou tão assustada, não vai acontecer com a senhora como filha de Deus, vai acontecer com um mundo não cristão, né? Animais de cabeça, não sei quantas cabeças, e sofrimento, gafanhoto para sair do mar, comer as pessoas, coisas assim, né? São figuradas, né? Ou não? Se você é pré-milenista, é figurado, se não era, não. Então ela dizia, pastor, para mim, irmão. Então você lê aqui, depois você lê a primeira carta, a primeira carta de João sobre amor, fala sobre amor. Judas, que fala que coisa maravilhosa, não é de Apocalipse. Aí você volta lá na carta de Romanos. Olha, estou para trás, quase no Novo Testamento. Aí está lendo. Aí depois você lê todos esses livros, entender, você pode começar em Gênesis, aí vai ter Apocalipse. Precisa orientar as pessoas para ler. Quando você der um Novo Testamento para alguém, diga isso. Porque ela conversa e lê o texto e fala sobre o amor de Deus. Então a carta de João é a carta do amor. A carta do amor. A primeira carta do apóstolo João é chamada de uma carta de amor. O amor é o tema central dessa carta. E para dizer isso, para falar isso, o verbo amar, na primeira carta de João aparece 28 vezes. Na primeira carta de João, o verbo amar aparece 28 vezes. E o substantivo amor aparece 18 vezes. E só para comparar no Evangelho de João, que foi escrito pelo mesmo evangelista, mesmo apóstolo, ele utiliza 37 vezes a palavra amor. Ou amar. O amor pelos irmãos, o amor a Deus, do amor pelos irmãos, é apresentado como prova de nossa filiação a Deus. Eu disse lá e repito, o amor é a nossa carteira de identidade com o Filho de Deus. Veja o versículo 3, versículo 10 e 14. Versículo 10 diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O versículo 14 diz o seguinte, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Alguém poderia ver rapidinho lá o Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35. A nossa identidade com o Filho de Deus. Somos conhecidos no mundo porque amamos. Novo mandamento vos dou. Presta atenção. E vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo vai conhecer a mim como cristão porque eu carrego uma Bíblia, porque eu venho à igreja, porque eu uso uma roupa decente. Nem sempre o cristão usa roupa decente. Não é porque eu vou à igreja, sou aluno de escola de cal, sou membro de igreja porque eu canto, não. O mundo me conhece como filho de Deus pela maneira de eu amar. Está aí. Lê outro versículo aí para ele final. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que você tem uns para com os outros. Nisto conhecerão todos. O amor é prova da nossa comunhão com Deus. Capítulo 2, 9 a 12. E as implicações desse amor, João fala das implicações desse amor na vida daqueles que têm comunhão com Deus. Deus é amor. A palavra amor, definindo Deus, é a palavra
grega ágape. Porque nós, na verdade, quando falamos de amor, nós vamos ao português só tem a palavra só para amor. Eu amo a Deus, eu amo a minha igreja, eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo o meu trabalho, eu amo o cachorrinho. Eu já vi tanto camada, aliás, o cachorrinho ele é mais amado que a gente hoje. O gatinho, eu amo essa comida, como eu amo essa comida, uma feijoada, como eu amo essa comida. Mas lá no grego existem outras nuances do amor, do amor, três principais, que a primeira palavra é a palavra filéu. A palavra filéu é o amor à amizade, que se dá, que é dito em português, a palavra em português, a palavra filéu, é o amor à amizade, de onde vem a palavra filo. A palavra filho significa amigo, né? Filósofo, amigo da filosofia, das artes. Então, esse é o amigo, é o verbo, e amor significa amizade. O amor eros, amor erótico, que se dá entre pessoas, pelo menos era assim, que se dá entre pessoas de sexo diferente, entre o homem e a mulher. O amor eros. O amor eros. E o amor ágape, amor verdadeiro. De tal maneira Deus amou o mundo. E esse verbo aqui é o verbo ágape. É o amor sem interesse, incondicional. Dê um texto sobre isso para mim que encontrar rapidinho, Deuteronômio 7, 6 a 8, por favor. Como é que Deus disse a respeito do seu povo que escolheu? Deuteronômio 7, 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor. Presta atenção, Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus te escolheu, não que você fosse um povo maior que os outros. Te escolheu não que você fosse um povo menor que os outros. Deus te escolheu por amor. Deus escolheu por amor. Há três atributos morais na divindade: bondade, a bondade de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Essas são chamadas os três atributos morais na divindade: a bondade de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. E a bondade de Deus é a perfeição que o mantém solícito para tratar todas as suas criaturas generosamente. Vou repetir. A bondade de Deus é a perfeição que o mantém solícito para tratar todas as suas criaturas generosamente. Veja Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45. Está no meio da Bíblia, não, está um pouco. Meu, Bíblia novo também. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e de chuvas sobre justos. Deus ama os seus filhos, mas Ele tem cuidado com todos. Manda chuva para todo mundo, abre o sol para todo mundo, e isso chama-se a graça comum de Deus. Você sabe que Deus tem uma graça comum sobre o mundo todo, senão isso aí é uma desgraça na hora que está aqui. Com todos os problemas que o mundo vive, as coisas absurdas que acontecem aí, o povo ainda está sob a graça comum de Deus.
Nós estamos reunidos aqui, ninguém entra aqui como gostaria de fazer, nos destruir a todos nós, acabar com todos nós. Deus tem uma graça comum. E Ele faz com que o sol, sua chuva, caia sobre bons e maus. Agora há a graça especial, sob a qual nós como cristãos estamos. A graça que é melhor do que a vida, que é maior do que o nosso pecado, mas todo mundo, toda criatura de Deus, e os seus movimentos, as suas ações, estão debaixo da graça comum de Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle das coisas boas e ruins, dos atos bons e ruins. Estão todos sob o controle de Deus, inclusive o diabo. Ele só pode agir quando Deus permite e até quando Deus permite. É que às vezes Deus permite ele muito longe, mas os amilenistas dizem que o diabo está preso. Quando eu digo que ele está preso, a corda é muito comprida, ele vai longe. O mineiro diz que cavalo bravo, queixo, tronco. Porque se deixou meio folgado, ele vai pastar, né? Para aqui, para ali. O diabo está assim. Se ele está preso, está assim. Então eu comprei milenista, que estou certo ou estou errado, isso não vai me atrapalhar a entrar no céu, se você é milenista ou milenista. Isso não faz parte da nossa salvação. Eu acho que ele não está amarrado, ele está preso. Ele está sob os cuidados de Deus. Só age com Deus quer que ele age. Tem um limite. Essa expressão do amilenista por dizer que o diabo está preso, porque ele está sob o controle de Deus. Lembra o caso de Jó? Vai, tira tudo que ele tem. Depois diz, vai, toque nele, mas não tira a vida. Tira tudo que ele tem, não toque nele. Depois diz, toque nele, não lhe tira a vida. Limites. Deus impõe limites. Então, a bondade de Deus, eu repito, é a perfeição que o mantém solícito para tratar todas as suas criaturas generosamente. Mas quando a bondade de Deus, que trata todos com bondade, mas quando a bondade de Deus se manifesta para com seus filhos, essa bondade assume o caráter de amor, graça, compaixão e paciência. É diferente para conosco. O amor impele, não sei usar a expressão, mas o amor impele a Deus se comunicar e se relacionar conosco. Lá no capítulo 3, versículo 1 diz isso: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque por quanto não o conheceu a Ele mesmo. O amor impele a Deus se comunicar e se relacionar conosco. O amor de Deus é descrito na Bíblia como sendo constrangedor. É estranho isso, né? Lá em 2 Coríntios 5:14. Esse constrangedor é Deus que está constrangido. Nós somos constrangidos por causa do amor de Deus a amá-lo e amar as pessoas. Aliás, a palavra constrangido significa compelidos. Somos compelidos. Nós somos forçados. Nós somos levados a amar as pessoas porque Deus nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus é constrangedor, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é infalível, o amor de Deus é inseparável, o amor de Deus é permanente, o amor de Deus é soberano, o amor de Deus é imutável, o amor de Deus é indissolúvel. Nós vimos tudo isso na confissão de fé. E João, o apóstolo João, ele é enfático. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O cristão deve amar a Deus e a seus irmãos. Essa é a mensagem que João deixa nessa sua epístola. E João apresenta nessa epístola vários argumentos sobre o amor e acerca da importância de amarmos as pessoas e amarmos a Deus. Por que devemos amar? João responde com 7 respostas. Ele dá 7 respostas a essa verdade. Ele apresenta as razões por que nós devemos amar a Deus. Ele responde: por que devemos amar a Deus? Porque o amor procede de Deus.
Versículo 7. Alguns vão ler mais não, porque eu vou ler. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus é a origem ou a fonte onde vem o amor. E quando nós amamos, meus irmãos, é quando nós mais nos assemelhamos com Deus. Quando eu exerço a virtude de amar as pessoas, é quando eu mais me pareço com Deus. Quando praticamos nossos atos de amor, né? Eu estava lendo a respeito daquela mulher lá, esse nome dela, aquela indiana lá, curvadinha, como é chamada? Irmã? Madre Teresa de Calcutá. Ela. Isso era. O que ela cuidava de leprosário, né? Um leprosário. Primeiro sinal, né? Hoje eu não vi no final. Um leprosário. E alguém chegou e disse: minha irmã, por amor, a senhora mexeu com esses leprosos. E eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela disse: eu também não, eu faço por amor. Eu não faria isso por dinheiro nenhum. Quantas vezes eu falo o seguinte: eu não faria isso por 1 milhão de mensagens. Você faz de graça. Por amor. Amor às pessoas. Então, por que nós amamos? Por que devemos amar? Porque o amor procede de Deus. Deus é a origem ou fonte de onde vem o amor. E nós, quando amamos, meus irmãos, nós transbordamos por amor. Mas o senhor pergunta. É o seguinte: qual é a diferença desse amor que nós temos, o amor de cristão? Como exercer e como fazer? Porque assim, uma pessoa que não frequenta a igreja, às vezes nós temos centenas de pessoas que praticam amor. Caridade. Bons atos. Qual deveria ser a diferença? Uma vez eu falei com algumas mulheres que é o seguinte: nós cuidamos da nossa casa, dos filhos, dos nossos maridos, enfim, e somos cristãs. Mas qualquer outra mulher que não é cristã faz a mesma coisa, e às vezes até melhor. Então, qual é essa diferença desse amor, do amor cristão, como nós crentes exercemos esse amor e nos diferenciamos das outras pessoas? Eu disse aqui, não sei se você responderia, que eu já falei aqui, há hoje muitos gestos de simpatia. A pessoa pode agir muitas vezes para uma pessoa que não é um amor. É o bom trato, faz parte da sua índole, mas não é por amor. Porque na verdade, de acordo com a Bíblia, a resposta é taxativa. Quem não ama não conhece a Deus. Eu não amo por mim. Se eu amo, porque Deus me amou primeiro. Se Deus não amou a pessoa, ela não pode amar. Ela pode ter gestos simpáticos, ela pode ter gestos de simpatia. O cristão é transformado moral e espiritualmente pelo Espírito para amar. Nós amamos. E de acordo, eu disse, eu não tenho coragem de dizer isso, mas João disse: se nós não amamos o nosso irmão, nós não amamos a Deus também. E o amor procede de Deus, e só aquele que Deus amou que ama, os outros não amam. Pode ter gestos simpáticos e todo gema de amor. É nascido de Deus. Agora, você como faz seus cuidados, do seu marido, dos seus filhos, das pessoas, você faz isso para Deus, não para você aparecer. Não é apenas um sentimento seu, é uma ordem do Senhor para você fazer isso para mim. Quando eu estou amando uma pessoa, eu estou amando a Deus. Porque Deus disse: ama o teu próximo. Ele não pediu assim: você não está me vendo, ama o teu próximo. E o meu próximo é a pessoa que eu estou vendo. Mais próximo. Então eu estou E amando o mais Deus. próximo de nós é a nossa E a família. pessoa que não ama Jesus, por exemplo, ama para agradar o próximo. Ele faz alguma coisa não com sentido para responder um amor ou um mandamento de Deus. Ele faz isso para um gesto. Há muitas pessoas fora do mundo que são, desculpa dizer isso, melhor que muitos crentes. Fazem caridades, faz coisas importantes, faz gestos bonitos, maravilhosos, mas na verdade não são tocados pelo amor de Deus. Eles fazem isso. Eu acho que o nordestino ele é a pessoa mais crente que tem outro país nosso.
porque eu vejo as coisas acontecendo no Nordeste, meu Deus, está seca, sei quanto tempo não chove, morrendo animais, morrendo tudo, tem água, bebê, e a mulherzinha diz, enquanto Deus não quiser, ela vai ser assim. Ela está interpretando uma doutrina que nós negamos. Deus está no controle de tudo. Não tem algo que Deus não quer. Não, eu vou responder a pergunta da Débora. Eu vou para você. Fala. Então, diante... Eu espero que você deixe terminar a lição, né? Desculpa, começa de novo. Quero saber o que o senhor pensa. Diante dessa resposta da Madre Teresa de Calcutá, ela é convertida? Tinha certeza disso aí. Eu sei lá. Eu tinha certeza. Aliás, a pergunta da Fiorenta é uma coisa assim. Eu não sei nem conhecer a Madre de Portugal, não conheceu o coração dela. Ela já sabia. Porque acontece o seguinte, gente, a Bíblia diz que nós temos muitas pessoas salvas no mundo, são filhas de Deus, são salvas. Estou vendo? Só Deus salva o seu coração. Ela acreditava nas boas obras, né? Fazendo boas obras, ela imitava a Deus. Hoje, quem faz mais boas obras no Brasil? São quem? Os espíritas. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que eu fazendo o bem eu vou alcançar o céu. Eu vou alcançar o céu por meus méritos. E nós acreditamos nisso. É uma troca. Eu faço e você me faz. Ai de mim, se não for a graça e a misericórdia de Deus, eu servido. Acabamos de ler há pouco. Ele não escolheu porque somos mais importantes que os outros, mas porque ele nos amou. E a expressão que a professora dela trouxe aqui é uma coisa realmente para se pensar. Como é que pode? Ela dizia, eu faço por amor. Agora, esse amor, se ela tinha amor pelas pessoas mesmo, esse amor tinha sido comunicado por Deus na vida dela. Senão não seria. Essa é a minha pergunta. Fala você. Então, eu penso que quando a maior parte... Fala um pouquinho mais alto. Se eu penso assim, que na hora de uma dificuldade, esse tipo de amor que a Silvia está falando, é bem visível você ver na hora de uma dificuldade, o cristão, ele tem atitudes diferentes do que uma pessoa que ama, mas que não é um crente. Pode fazer aqui, não por amor. Na dificuldade é onde a gente vê realmente como eles amam. Está vendo o pensamento como são? O que João deixa aqui para mim, eu não posso mudar o que está aqui. Porque não é nascer de Deus, não ama. E por ter outros sentimentos, outras que o amor não seja sentimento, ter outros motivos para fazer as suas coisas, mas não. Ele pode ter atitudes, mas o amor verdadeiro não. Deixa eu entender, tá? Porque amando, o amor procede de Deus, não é verdade? Já falei isso aqui. Agora, toda a capacidade, olha aqui, está dentro do assunto, viu? Toda a capacidade efetiva do ser humano de relacionar amorosamente vem de Deus. Você sabe o que está escrito lá em Gênesis 1, 27? O homem foi criado, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, toda a capacidade efetiva do ser humano de relacionar-se amorosamente, que não é dele, não vem dele, vem de Deus. Por isso nós devemos amar com pureza de coração. Segundo, devemos amar porque somos filhos de Deus. O crente deve investir-se em amor, revestir-se de amor. Colossenses 3, 12 e 14. Não dá tempo para ler mais. O crente deve ser abundante em amor. Filipenses 1, 9. O crente deve permanecer no amor. 1 Timóteo 2, 15. O crente deve fazer tudo com amor. Está lá em 1 Coríntios 16, versículo 14. Note bem, o amor faz diferença na vida do crente. Todos os atos de Deus a nosso favor foram feitos com amor. Todo gesto de Deus, atos que Deus fez a nosso favor, foi por amor. Deus amou o mundo. Deus amou aquele povo e escolheu para ser o seu povo. Quando nós fazemos, você sabe disso, né? Quando nós fazemos com amor, nós fazemos bem feito aquilo que estamos fazendo.
Uma dona de casa que cuida da sua casa com amor, vai cuidar da casa com amor, sem reclamação, e fazer bem feito. Mas vai jogar lixo embaixo do tapete. Porque a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fazendo com amor, faz ser bem feito. Quando você faz alguma coisa com amor, você vai caprichar naquilo que você está fazendo. Fazer tudo com amor. Segundo, fazendo com amor, faz-se para a glória de Deus. Quando fazemos alguma coisa por amor, se eu venho à igreja e não é por amor, eu não estou glorificando a Deus. Se eu canto os hinos na igreja não com amor, eu não estou cantando para a glória de Deus. Se eu trato as pessoas bem, mas não é com amor, não é com amor, isso não tem sentido para Deus também. É como o sino que tine e como o metal que soa. Isso é barulho, só barulho, mais nada. E às vezes nossa atitude na igreja é assim: barulho, fazer muito barulho. E Paulo diz: somos como o metal que soa, como o sino que tine. Estamos fazendo as coisas que não é por amor. Estou fazendo com amor, vai ser para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou passar de qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E lá o nosso primeira pergunta do catecismo, nosso símbolo de fé: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Terceiro, fazendo com amor, nós sentimos prazer no que fazemos. Servimos com alegria. Quarto, fazendo com amor, nós desenvolvemos nossos talentos. Porque o nosso serviço na igreja, nossas atitudes, nossa atividade como cristãos, tem como objetivo principal nos desenvolver espiritualmente. Nós, como igreja, temos o dever de adorar a Deus e edificar os irmãos. Se o que eu estou fazendo na igreja não está edificando ninguém, está errado. Não tem motivo de eu fazer aquilo. E se eu faço por orgulho, eu estou fazendo para a minha glória própria, não para a glória de Deus. Terceiro lugar, devemos amar porque Deus nos amou. O verdadeiro amor não se desgasta. Quando nós amamos, quanto mais nós amamos, dá-se mais se tem para dar em amor. E lá em Coríntios 13, 4 a 8, Paulo diz: o amor jamais acaba. Quarto lugar, devemos amar porque o amor nos aperfeiçoa. Versículo 17 desse texto, nós estamos estudando, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, porque no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Devemos amar porque o amor nos aperfeiçoa, tira o nosso egoísmo. Veja o versículo 2, capítulo 2 desse livro, versículo 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança nele e nos afastemos envergonhados não afastemos envergonhados na sua vida. Tira o nosso egoísmo. Devemos amar porque o amor destrói o medo. Versículo 18. O que diz aqui, versículo 18? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Devemos amar, porque o amor lança fora e destrói o medo. Vitor Hugo, ele dizia: vós que sofreis porque amais mais ainda, porque morrer de amor é viver por amor. Quem ama, não tem medo do juízo final. Sabe, muitos crentes têm medo do dia final, julgamento final. Mas quem ama, não tem medo do juízo final. Quarto lugar, devemos amar porque somos capazes de amar, porque Deus amou primeiro. Por causa do amor de Deus, somos capazes de amar uns aos outros. Por nós mesmos sabemos odiar, mas por Deus nós aprendemos a amar até o inimigo. Mateus capítulo 5, 43 e 42. Amar o inimigo, aí que é a prova da vida. Amar o inimigo. Você já chegou a ter experiência na sua vida? Amar o inimigo? Devemos amar porque o amor prova a nossa honestidade.
Versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A falta de amor ao irmão desmente o amor que nós dizemos ter para com Deus. Estou terminando. Devemos amar porque o amor é uma ordem de Deus, é um mandamento, já discutimos isso. E quando se trata de um mandamento, nos cabe cumprir à risca. Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Mandamento. Os anticristos, aqui fala muito dos anticristos, eles alegavam amar a Deus, embora tivesse atitude de desamor para com seu próximo. O versículo 20 é claro: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, meus irmãos, o que caracteriza o Filho de Deus é que ele é capaz de abrir mão de seus próprios direitos para obedecer o que Deus manda. O que caracteriza você, o Filho de Deus, é que ele é capaz de abrir mão de seus próprios direitos e obedecer o que o Senhor manda. Seus direitos não entram na conta. Veja o exemplo de Jesus Cristo quando disse: se teu irmão pecar contra ti, vá reconciliar-te com ele. Notaram que uma coisa interessante? A iniciativa de pecar foi de quem? Dele. Se teu irmão pecar contra ti, e a iniciativa de reconciliar? Vá. Você tem que ir. Você que tem que ir. Se teu irmão pecar contra ti, a iniciativa é dele, ele pecou contra nós. E a iniciativa de reconciliar é essa: vá. E para que você faça isso com o seu inimigo, você precisa abrir mão de todos os seus direitos. Para você amar alguém, para você amar o inimigo, para você amar a pessoa antipática, para você amar a pessoa que não merece seu amor, para que mais deve ser amado, você tem que aprender a abrir mão dos seus direitos em favor do próximo e em favor da ordem de Deus. Versículo 15, tem que dizer o versículo 15 aí para não lembrar. Vai comentar o versículo 15? Não comentei? Não comentei? Deixa eu ver. Aquele que eu confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e em Deus. O que significa isso? Todo aquele que confessar meu nome, está salvo. Então, mas o que ela quer dizer é que todos todas as religiões, quase todas falam que Jesus é filho de Deus. Todos falam, todos são criaturas de Deus. Filho de Deus só aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, 11 e 12. Ele veio dos seus, os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, Deus lhes deu o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Lembra a lição do ano passado, há 15 dias atrás? A Bíblia distingue a humanidade em dois tipos distintos de pessoas: as criaturas de Deus, todos são, e os filhos de Deus. Nem todas as criaturas são filhos de Deus, mas aquele que Deus chamou e elegeu antes da fundação do mundo. Você é cristão hoje, tem certeza disso? Você foi eleito por Deus? Muito bem, dê graças a Deus, não reclame. Eu já falei muitas vezes aqui, eu fico triste quando um crente fala assim: Deus é injusto, escolheu algum, não escolheu outro. Você não tem que reclamar nada, você foi escolhido. Quem tem a reclamar, o descrente, ele não fala nada, ele vai para o inferno e está reclamando coisa nenhuma. E você que é o eleito de Deus está reclamando que foi eleito? Vai lá então, pede sua carta de demissão. Porque Deus não vai dar. Porque as promessas de Deus são sem arrependimento. Deus me salvou, e apesar de viver tão erradamente, nós erramos, Ele não se arrepende de ter nos salvo. Porque as suas promessas são sem arrependimento. Que Deus ajude, meus irmãos, a praticar o amor, fazer as coisas por amor, não por interesse, não para manifestar boas maneiras. E muitas vezes nossos atos estão apenas de boas maneiras. E quando estamos lá da pessoa, vai pagar sua máquina.
Vou falar 3 vezes. Faz o seguinte: os homens encontram amigos e dizem: cara, trabalho, tá. Aí o cara saiu e disse: esse cara é um amigo meu. A mulher disse: querida, como vai tudo bem? Tudo sai dessa maloqueira assim. Não é bem assim. Não estou dizendo todos vocês, algum. Vamos ficar de pé. Próximo domingo, pastor. Próximo domingo vai estar aqui o professor Marcelo, professor do Mackenzie, e ele é lá da igreja Matilde, não é isso? Não, ele é professor. A dona, sim, do SESI lá em Matilde. A dona Josinha vai estar viajando. É presbítero. Vem aqui, dona Josinha, por favor, vem aqui na frente. Dona Josinha vai estar viajando, nós vamos dar férias para ela. Nesse tempo, não vai, não. Isso eu ia dizer. Não vamos pagá-la nesse período que ela está fora. Não pagaram também. Ela vai estar no meio do outubro fora. Vamos orar por ela. E eu vou orar por ela lá para viajar. Ela feliz aí. Tem 14. Vocês vão estar viajando, né? Corajosos lá para o norte. Maridão veio também. Depois de apresentar, agora eu não vejo amanhã. Vamos orar. Nosso Pai, agradecemos por esta manhã, pela edição do Escola de Cal, por esse assunto tão maravilhoso, Senhor Deus. Nós confessamos que por nós mesmos não podemos praticá-lo. Que amar a Ti e amar ao próximo, e amar até os inimigos, Senhor. Ajuda-nos muitas vezes a abrir mão dos nossos direitos, para que possamos exercer o mandamento de amar o próximo e amar o inimigo. Agora agradecemos para essa classe, os irmãos que estão aqui presentes, as outras classes conosco hoje, que tenhamos aprendido essa lição tão extensa, Senhor, que apenas fizemos dar algumas pinceladas sobre o assunto, mas que os irmãos possam estar estudando esse assunto com mais interesse, mais aprofundadamente, descobrindo como o Senhor nos ama e como o Senhor quer que nós amemos. Agora eu peço uma bênção para a dona Josina, o senhor Elias, vão estar viajando, leve essa viagem em segurança, uma viagem longa, Senhor Deus, nós que possam serem guardados por Ti, sem acidente, sem perigo nenhum, uma viagem abençoada, que o Senhor esteja guardando lá, onde estiverem, sejam testemunhas Tuas, e proclame a Tua palavra também para as pessoas. Agradecemos pela vida deles, pela vida de todos que aqui estão nesta manhã. Nos leva para casa agora, nos dê uma tarde abençoada e nos traga a noite para o culto, para a pregação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sinta-se abraçada pela classe. O Elias também, sinta-se abraçado por nós todos. Boa viagem para vocês. Nós vamos deixar o Marcelo e o Sérgio. Tem 2. Você pode sair se quiser.